Olá a todos, me chamo Vitor, bem-vindo ao canal Foxus 2. E hoje, pessoal, pelo pedido dos meus inscritos, na verdade um amigo, né? Apesar que já está inscrito no meu canal, por que não ser inscrito? Márcio Leonel, do canal Cabrificador, ele pediu pra mim: Vitor, eu quero uma rosa. Nesse caso, ele não tá apaixonado, sim, ele quer um personagem. Ele quer um personagem do PvZ. Quem não sabe, o Leonel, ele foi bem conhecido pela a Rosa, que é um dos personagens que ele fez, não do jogo, mas sim do canal que ele fez, e ficou bem famoso entre assim relações do grupo do PvZ, em relacionado a isso, né? Apesar que ele deu um tempinho para isso, e aí ele colocou na descrição, eu falei, eu quero uma rosa do PvZ. Eu falei assim, poxa, legal. Nisso, antes de fazer, eu fiquei estudando quais das rosas que eu poderia fazer. Peguei várias imagens e tudo, e aí eu comecei a parar pra pensar. Eu vou conversar com o Leonel pra saber o gosto dele, pra entender como que ele quer a rosa. Pensa que não, é meio que você vai passar pra um cliente. Na verdade, assim, quando é um amigo é diferente. Agora, quando é um inscrito que pede e você não conhece, aí fica meio difícil de saber o gosto, então você acaba fazendo de uma forma que seja, assim, adequada, assim, tão no seu gosto, tanto para ele, né? Às vezes, se o seu inscrito tiver alguns vídeos, algum relacionado de jogos, alguma coisa assim, você já tem uma ideia como que ele vai gostar, né? Como eu tenho psicologia das cores, da comunicação, só de saber o que ele vê, eu já tenho uma base como que ele é, o que ele gosta. Então, nesse momento, eu perguntei pro Leonel como que ele queria a rosa dele. E a primeira coisa foi que ele quer uma rosa totalmente obscura. E se você parar pra pensar, todos os personagens de PvZ que vocês não conhecem, o PvZ, mais uma vez, é desenvolvido da EA, da plataforma Origin, né? E aí é conhecido como um dos jogos que, assim, que muitas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostam. Mas é bem legal, eu recomendo vocês jogarem. Vou deixar o link na descrição para vocês verem eu no bando, né, em relação do PvZ. Mas é bem legal mesmo a relação do PvZ. Bom, voltando aqui, né, em relação da Neck Rosa, que é o nome do personagem, né. São vários rosas, tem rosa druida, rosa de gelo, rosa normal, que é padrão, né. E essa aqui eu acho que foi mais interessante quando ele falou assim, que nós estávamos conversando, falaram assim, ele acabou falando para mim sobre, eu quero uma rosa das trevas, assim, né? E para pensar, quando nós vamos falar personagem bonzinho, é difícil você pegar em relação de traço, né? Eu peguei um frame da rosa, ela tem uma cara meio debochada, uma coisa meio maligna. E aí eu comecei conversando com ele tudo sobre relacionado a técnica de desenho, tudo. E aí caiu a ficha que nós dois estávamos tendo uma ideia, por que não fazer uma Malévola? Apesar que não vou conseguir transformar toda ela, mas aí sim as cores aproximando, porque a Malévola é verde e tem mais um lado espiritual que é roxo. Eu penso que não. Ele tem uma história por trás. Ele foi boa e depois ele transformou uma personagem ruim. Nesse caso, olha a cara dela de malvada. É bem sinistro mesmo, né? É uma cara tipo, eu vou detonar você. Mas eu gostei dessa performance que nós tivemos. Fiz vários testes, peguei várias imagens para ser elaborada. E eu espero que vocês verem o resultado, como vai ficar. Eu não vou ficar narrando totalmente, eu acho que acaba meio que atrapalhando o clima de vocês. E vendo a arte que eu fiz, eu levei praticamente, acho que uns 2 dias pra ser. Na verdade, foi um dia inteiro de tratamento, mas eu falo 2 dias, tipo, procurando a imagem certa, procurando como vou fazer pra você ter uma ideia, pra você elaborar um trabalho elaborado bem. Normalmente você leva um dia inteiro ou 2 dias, porque não é tão simples assim. Primeiro que você tem que saber criar um storyboard, que você tem que saber se criar uma linha do tempo, ou assim, brainstorm, show de ideias. Você vai colocando várias ideias que você vai colocando no papel, que pode ser legal, pode ser ruim. Mas a ideia de transformar rosa maligna ou malévola ficou uma ideia muito boa. Eu pensava que não daria certo, mas deu muito certo mesmo.
Então eu vou deixar vocês por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E comenta o que vocês acharam, o que vocês quais os personagens que vocês querem também de que eu faça. Escolha. Pode ser de outra plataforma. Pode ser tipo, cria alguma coisa diferenciada. Eu sempre vou fazer, porque eu vou aprender junto com vocês. Eu vou acabar me aprendendo também a cada dia. E essa rosa, Necri Rosa, foi um desafio muito bom pra mim, porque não foi tão fácil, de verdade. Não foi fácil porque é um personagem que a gente sempre fala. Você pega um personagem de assim, que é plastificado, desenhado 3D e colocar um lugar que é totalmente específico, objeto, textura diferente. Tem coisas que eu acabei falhando alguns detalhes. Nossa, a chuva tá piorando aqui. Mês de chuva chegou. Então, vou ficar por aqui. Então, comenta embaixo o que vocês acharam. Então, até mais, galera.